Boa noite, meus amados irmãos. A paz do Senhor Jesus seja contigo. Glória a Deus, mais uma noite. Estamos entrando na presença do nosso Deus para falar com Ele, para adorar Ele em espírito e em verdade. Eu creio que Deus ele vai falar conosco. Você crê? Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Participe dessa oração. Se puder, ore comigo. Se não puder, ouça a oração. Mas que Deus ele venha falar ao teu coração. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Nesse momento, Pai, eu me coloco aqui diante da tua presença. Senhor, primeiramente eu quero te agradecer por esse dia maravilhoso, Pai. Eu creio que cada um que está aqui teve um dia abençoado, meu Pai. E aqueles que não tiveram um dia abençoado, mas nós temos que todos os dias profetizar que as coisas vão melhorar na nossa vida. Não podemos, Pai, ter pensamentos negativos. Não podemos, meu Pai, ficar pensando que as coisas estão piorando, que nada dá certo. Mas precisamos, meu Pai, orar e colocar tudo diante do Senhor. E nós estamos aqui nesta hora, Pai, para colocar tudo diante do Senhor. Pai, hoje foi um dia produtivo, também foi um dia cansativo, Pai, mas foi um dia onde a Tua presença esteve conosco em cada minuto, Pai, em cada detalhe do nosso dia. E nós te agradecemos, Pai, porque nós vemos a Tua mão em tudo aquilo que nós fazemos, Pai. Onde nós vamos, nós vemos a tua mão agindo, né? Quando nós fazemos alguma coisa, Senhor, nós vemos a tua mão quando estamos aflitos, angustiados. Senhor, o Senhor não nos desampara nunca, Pai. Senhor, nós temos que ter essa certeza de que o Senhor está conosco, independente de como nós estamos, onde nós estamos e com quem nós estamos. Nós temos que crer que o Senhor está conosco, Pai. Porque quando nós cremos que o Senhor está conosco, nós estamos dizendo a nós mesmos que as coisas vão melhorar. Nós estamos dizendo a nós mesmos: o Senhor está do meu lado, a quem temerei? De quem me recearei? Porque o Senhor está comigo, né? O Deus de Israel, aquele que venceu exércitos e exércitos sem arma. O povo estava armado, mas quem deu a vitória foi o Senhor, sem uma arma na mão. Porque basta uma palavra tua, Pai, para poder destruir os exércitos do inimigo que ele tem levantado para nos afrontar. Basta uma palavra tua, Senhor, para desfazer este mal, para quebrar obra de macumba, de bruxaria, de magia negra. Basta uma palavra tua para curar uma pessoa que está na depressão, uma pessoa que tem síndrome do pânico, que vive ansiosa, com problemas de ansiedade, à base de remédio, Pai. Basta uma palavra tua, Senhor, para curar a alma dessa pessoa que nunca teve paz. É anos e anos, Senhor, vivendo sem paz, sem alegria, sem propósito, Senhor. Porque ela não consegue, Senhor. Ela tenta, ela entra dentro da igreja, ela fica 1 mês, 2 meses, alguns meses, mas ela sai. Ela não consegue permanecer, porque a tua própria palavra diz que a casa que está edificada sobre areia, ela vai cair e vai ser grande a sua ruína. Então, meu Pai, essa pessoa, ela ainda não tem uma raiz profunda, ela não consegue se firmar, mas firma ela, firma os passos dela, Senhor, firma, Senhor, sobre a rocha, Senhor.
Porque o salmista Davi, ele disse: o Senhor pôs um novo cântico na minha boca, o Senhor firmou os meus passos. E ele tinha certeza, Pai, que ele nunca mais ia cair naquele pecado, que ele nunca mais ia ser o mesmo, porque ele entendeu, meu Pai, que o Senhor havia mudado a vida dele. Porque ele orou, porque ele fez uma oração de arrependimento. E quem ora se arrependendo, quem ora buscando a presença do Senhor de todo o coração, a vida é transformada. E que o Senhor possa, Jesus, transformar a vida dessa pessoa. Que o Senhor possa mudar a vida dessa pessoa, Pai. Que o Senhor venha, Jesus, dirigir os passos, Pai. Quebrar as algemas, quebrar as cadeias, quebrar os grilhões, as amarrações, palavras ao contrário, palavras de peso. Senhor, toda maldição hereditária, meu Pai. Quebra, Senhor, quebra toda a fortaleza que foi levantada na vida dessa pessoa, para a vida dela não ir para frente, para a vida dela não prosperar. Toda inveja, olho gordo, obra de macumbaria, desfaz, Senhor, porque basta uma palavra tua, Jesus, e todo mal é desfeito, e nós estamos aqui declarando a tua palavra sobre a nossa vida, Pai. A palavra de libertação, de cura e de restauração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Como é maravilhoso nós sentirmos a presença de Deus. Como é maravilhoso estar aos pés do Senhor Jesus, porque quando nós estamos orando, nós estamos aos pés de Jesus. A palavra do Senhor diz que Maria, ela ficou aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Enquanto Marta, ela estava muito ocupada, preocupada com muitas coisas. E naquele momento ela não conseguiu se concentrar. Irmãos, quantas das vezes a gente não consegue se concentrar na oração? A oração está uma benção, a palavra está uma benção, mas a gente não consegue se concentrar porque o nosso coração está ansioso, está preocupado, nós estamos cheios de problemas para resolver. Só que entenda uma coisa, que quando você entra na presença de Deus, quando você vai numa igreja, né, quando você começa ali a orar, quando você desce na presença de Deus, você tem que deixar suas preocupações do lado de fora, porque senão você não vai conseguir se concentrar, você não vai conseguir absorver a palavra, a oração, e também você vai sair vazio e aquela tua preocupação não vai mudar a tua situação. Quer dizer, você não vai receber nada de Deus. Você não vai ver nada mudar na tua vida. E você pode ainda culpar a Deus de estar buscando e nada está acontecendo. Mas a culpa não é de Deus. A culpa é nossa, porque nós não conseguimos dedicar o nosso tempo a Deus ali, rasgar o nosso coração diante da presença de Deus, adorar a Deus, para que Deus ele possa se levantar do trono ao nosso favor, irmãos. Porque uma adoração verdadeira, uma oração verdadeira, de todo o coração, a palavra do Senhor nos diz que um coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeitará. Jamais o Senhor vai te despedir de mãos vazias quando o seu coração está quebrantado e contrito na presença de Deus. Quer dizer, irmãos, o coração aberto, o coração que está dando ouvido à voz do Senhor, que está recebendo a palavra, que está sentindo a presença de Deus na palavra, na oração. O Senhor não vai te despedir de mão vazia. Só que é necessário, irmãos, que nós estejamos como Maria, não como Marta. Marta não recebeu nada, ela ficou mais afadigada, ela ficou mais ansiosa, ela não conseguiu fazer nada direito porque ela precisava de ajuda, então ainda ficou um monte de coisa sem fazer. E ainda, irmãos, ficou reclamando da vida,
e ainda recebeu uma bronca de Jesus. Quando Jesus falou: mestre, o senhor não está vendo que eu estou trabalhando aqui sozinha? Fale que a minha irmã me ajude, peça que a minha irmã me ajude. Jesus falou: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, porém só uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, da qual não lhe será tirada. Então, irmãos, o Senhor Jesus repreendeu ela. Você está muito ansiosa, você está muito preocupada. E isso está fazendo com que você se distraia e não receba a bênção que a palavra tem para te oferecer. Louvado seja Deus. E porém Maria, irmãos, aquele tempo sagrado que ela tirou para ouvir Jesus, para buscar a presença de Jesus, ela saiu cheia, ela saiu alegre, regozijante, irmãos, e ela recebeu um elogio. Jesus falou para Marta dela, falou: olha, Marta, Maria escolheu a boa parte, da qual não lhe será tirada. Quer dizer, irmãos, ela recebeu bênçãos ali. Ela recebeu a palavra de Deus no coração dela, vida, esperança, e ninguém ia poder tirar aquela palavra do coração dela, porque caiu numa boa terra que não tinha espinhos, não tinha pedregais. Aquela terra ali não tinha, irmãos, o que sufocasse, porque estava aberto, o coração dela estava aberto para ouvir a palavra de Deus. Então as preocupações desta vida, né, os prazeres, as lutas, a angústia não sufocou o coração de Maria, porque o coração dela estava entregue a Jesus. Ela recebeu a boa parte, a melhor parte, a qual, irmãos, nada que os outros falassem ia desanimar ela. Nada que os outros falassem ia desmotivar ela. Porque às vezes tem pessoas que vêm falar mal da igreja pra gente, vêm falar mal de pastores, de irmãos, e ali é uma seta, é um dardo inflamado do maligno que adentra o nosso coração e a gente fica ali, né, com a pulga atrás da orelha, e às vezes a gente até, irmãos, desanima por causa de uma pessoa que está no erro ou que cometeu um erro somente ali aquela vez. E a gente ali, irmãos, começa a absorver o que os outros falam e começa a achar que todo mundo é igual, que ninguém presta, que pastor nenhum presta, que os irmãos da igreja é tudo igual. E a gente começa a se achar até melhor do que os outros, porque a gente pensa: eu sou bom, eu ajudo os outros, mas ninguém tem coragem de ajudar ninguém, ninguém ajuda ninguém, ninguém quer saber de ninguém, só eu que faço, só eu que me dou. Glória a Deus se você se doa, continue se doando, mas nem todo mundo é igual a gente, irmãos. Nem todo mundo está no mesmo foco, no mesmo propósito. E nós não podemos esquecer disso. E nós temos que entender que nós estamos lidando com pessoas falhas dentro da igreja. E nós não vamos achar perfeição nelas e nem elas em nós. Nós precisamos olhar somente para Jesus e escolher a boa parte que é estar na presença de Deus, independente da circunstância à nossa volta, independente das pessoas à nossa volta, independente de quem nos feriu, independente de quem não nos ajudou, independente, irmãos, do quadro que nós estamos vivendo de enfermidade. Nós não podemos parar, nós não podemos deixar que as preocupações dessa vida sufoquem a palavra que está dentro do nosso coração. Nós precisamos dar fruto. E no tempo certo, que o tempo é agora, irmãos. O tempo de dar fruto é agora. O tempo de nós fazermos a vontade de Deus é hoje. Não podemos deixar para amanhã o que é para ser feito hoje. Então, vamos acordar para a vida. Vamos despertar para a vontade de Deus. E dos nossos inimigos, das pessoas que não nos ajudaram, das pessoas que falaram mal da gente, das pessoas, irmãos, que são negativas, ruins, que estão dentro da igreja vivendo de aparência.
Deus é que vai cuidar delas. E nós não vamos viver de aparência. Nós vamos viver, irmãos, na verdade, em sinceridade com o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com esta palavra. Glória a Deus. Eu quero te fazer um pedido. Se inscreva no meu canal. Amém? Você me ajuda quando você se inscreve aqui no meu canal. E deixe o seu joinha, que o YouTube envia o meu vídeo para mais pessoas vão receber oração, vão receber a palavra de Deus, e isso é maravilhoso. Amém? E ative o sininho aqui embaixo para você receber todas as notificações do YouTube sempre que eu postar um vídeo novo. Amém? Que Jesus te abençoe grandemente. Um beijo no seu coração e a paz do Senhor Jesus Cristo.